Oi pessoal, tudo bom? Hoje vai ter mais um vídeo seguindo a série que eu prometi sobre a Lei da Inclusão, né? A Lei LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. E dessa vez é para falar sobre um assunto que está comum a todo mundo. E não importa se seja uma pessoa incluída ou uma pessoa, entre aspas, normal. O tema de hoje é sobre transporte coletivo. Como que o transporte coletivo inclui as pessoas com deficiência, né? Como era antes e como que essa lei brasileira de inclusão ela alterou essa acessibilidade aos transportes coletivos. Então, reflitam comigo. Vocês repararam em algum transporte público que vocês utilizaram se tem algum tipo de acessibilidade, principalmente para deficientes visuais, para cadeirantes, ou outro tipo de limitação de acesso? Ou melhor, limitação de acesso não, né? Porque todos têm direito ao acesso. E é exatamente essa alteração nessa lei. Antes existia uma visão de que a pessoa com deficiência ela teria que se adaptar ao ambiente. E agora não. Com essa lei, né, de 2015, é o ambiente, é o transporte que tem que atender a todas as pessoas. É o ambiente que tem que se adequar para ter a capacidade de atender a todas as pessoas, independente da circunstância que seja. Então, no transporte público, desde quando foi aprovada essa lei, você consegue perceber que ônibus, por exemplo, tem elevadores para cadeirantes, alguns têm braille nas suas barras, né? Ou até mesmo um cinto de segurança a mais nos bancos, ou mais espaço para alojar as cadeiras de rodas, se de repente o ônibus já existia. Então, após essa aprovação dessa lei, é possível reparar que houve uma melhora significativa, porque agora é uma obrigação atender a todos. O transporte coletivo é de todos. E pensa de uma forma diferente. Antes de existir essa lei, essas pessoas acessavam o transporte coletivo de qual forma? Quando não existia essa acessibilidade, acabava gerando até um certo transtorno para as outras pessoas que precisavam utilizar e muitas vezes fazia o transporte gastar mais tempo. Então, muita gente ainda vê assim, para que eu vou ter esse lugar para cadeirante se eu não vejo cadeirante na minha linha? Às vezes você não vê, mas ele está lá usando, provavelmente em outros horários. Para que eu preciso de um lugar para ficar o cão-guia no ônibus, sendo que eu não vejo nenhum cão-guia? Mas aquele lugar está preparado para quando um cego, sim, quiser utilizar, ter um espaço reservado para um cão-guia. Então, após a aprovação dessa lei, você vê os locais de transporte coletivo sendo todos adaptados para receber normalmente essas pessoas. E isso é um fato muito bom, uma coisa muito positiva para o nosso país, para a cabeça das pessoas que aos poucos está melhorando e está modificando esse pensamento que eram essas pessoas que teriam que se adaptar. E não o fato dessas pessoas terem os mesmos direitos a usar todos os serviços como qualquer uma pessoa tem o mesmo direito. Então, já repararam que isso está evoluindo em questão de Brasil, né? A gente é meio atrasado ainda, né? Já ouvi falar que em outros países isso é mais avançado e tudo mais, mas já pararam para reparar que isso está acontecendo? Isso é um fato muito legal, né? Até a aprovação dessa lei as pessoas tinham que se virar, basicamente era isso. Se não tivesse essa acessibilidade, então se vira. Cada um dava seu jeito de acessar, ou às vezes desistia de acessar, desistia de ir aos lugares,
porque não tinha como utilizar o transporte público e coletivo. Então, os ônibus, né, já repararam as mudanças dos ônibus, que praticamente todos eles, né, principalmente nas grandes cidades ou nas regiões metropolitanas, eles têm essa acessibilidade. Já repararam que metrô, trem, tem elevadores e identificação em braille e várias outras sinalizações e facilitações para esse acesso, né? Então, quando você está utilizando esse espaço público coletivo, você facilita o acesso dessas pessoas também, né? Se alguma pessoa precisa entrar nesse local, você é daquela pessoa que fica na frente do elevador, do ônibus, que fica na frente da porta do trem pedindo a passagem, ou aquele espaço reservado que fica naquele espaço reservado, que senta no banco reservado, até para as pessoas idosas. Quantas pessoas, por exemplo, a gente não vê utilizando o banco dos idosos? Ah, mas não tem nenhum idoso. Aí quando chega o idoso, não respeita o lugar. Ah, não tem nenhum cego, mas aí quando chega o cego, não respeita o lugar. Ah, não tem nenhum deficiente aqui. Fala assim esculhambadamente. Mas já repararam, já viram essa situação? Ou você mesmo já foi o agente dessa situação de não facilitar e dificultar? E pensa o seguinte, o pensamento que a gente tem com relação a isso, tem que ter com relação a isso, é que essas pessoas tendo mais acesso e tendo o seu acesso facilitado, isso vai facilitar o fluxo das outras pessoas. Porque se houver uma dificuldade para elas, isso vai gerar uma dificuldade para as outras pessoas também que querem utilizar, como elas, sejam deficientes ou não. Então, essa lei de inclusão foi um avanço muito importante na questão dos transportes também, porque facilita o acesso. Quanto tempo um ônibus não gastaria? Porque muitas vezes era um cobrador, era um motorista que tinha que parar, o fluxo do ônibus para ajudar. Eles têm que ajudar ainda, mas quanto tempo não se gastaria a mais se não tivesse esse tipo de acesso aos transportes? Quantas pessoas não deixariam de ir e vir e exercer e ter esse direito de ir e vir, independente da condição, e utilizar os transportes públicos quando não existia esse tipo de acessibilidade, esse tipo de inclusão? Então, parem para refletir com relação a isso, né, e sejam agentes facilitadores disso. Não sejam aquela pessoa que fica, né, parada nos lugares que são reservados, por assim dito, para aquelas pessoas. Muitas vezes isso acaba gerando transtornos, ou você acaba sendo dificultador desse acesso. Então ajude, facilite, né? Não estou falando nem em caso de surdez, porque muitas vezes o surdo ele tem a mobilidade dele tranquilamente, né? Não, como muitos falam, nossa, você nem parece que é surdo. Claro, eu ando, eu caminho como uma pessoa normal, né? Eu acesso os transportes como uma pessoa normal. Mas a lei brasileira de inclusão não é só sobre surdez, são sobre outras inclusões também. E você? O que você está fazendo para auxiliar nessa inclusão? Vamos parar para pensar, refletir sobre isso, vamos reparar melhor isso, vamos ajudar a cobrar os nossos governantes, né, seja eles municipais, estaduais ou nacionais, para que isso siga cada vez melhor, cada vez melhorando. Tá ok? Mas bom, pessoal, a reflexão de hoje basicamente é essa, né? A mensagem que eu quis passar para vocês é essa dos transportes. Se vocês gostaram disso, se achou que é um tema interessante, se de repente te ajudou a lembrar dessa situação que muitas vezes a gente passa batido ou passa desapercebido durante o dia a dia, não deixa de dar o seu
comentário, né? Mandem perguntas, assim que possível eu vou responder, talvez em vídeo, talvez fora, e a gente fica para o próximo vídeo, tá ok? Aguardem aí mais vídeos sobre essa série de LBI, vamos falar bem rapidamente sobre LBI e outros vídeos aí no canal, né, falando sobre outros assuntos também relacionados ou fora desse meio de inclusão, tá certo? Então até a próxima, pessoal, e tchau!